Seguindo aqui com as perguntas do chat, né? O Matheus, ele fez uma pergunta assim mais técnica, né? Por que é que é tão importante contratar uma empresa especializada para essas instalações? Certo. Tanto de chiller, né? Quanto do VRF. Certo. Então, a parte de empresa especializada, o que acontece? São equipamentos muito caros. A gente está falando de equipamentos aí, no mínimo, 150 mil, 200 mil reais. Isso a gente está falando de equipamentos pequenos. Se pega um shopping, um hospital, a gente está falando de máquina de 2, 3 milhões. Então, vamos lá. Se você pega uma empresa que não é especializada, ela não tem um conhecimento técnico para fazer o projeto, fazer a instalação e a manutenção. Questão de projeto. Se o cara projeta errado, vamos falar da tubulação. Tubulação, ele leva a água da máquina externa para os equipamentos internos. Se ele dimensiona errado a tubulação e a tubulação menor, não vai chegar água suficiente. Ou seja, você vai ter uma máquina que você pagou 5 milhões, mas no seu ambiente não vai climatizar como deveria. Se for um hospital, pior ainda, porque o hospital ele tem que ter controle de umidade e temperatura. Se ele não conseguir atingir o controle de umidade e temperatura, ele não vai poder utilizar o centro cirúrgico dele. Ele vai ficar à mercê de tomar multas e ter que refazer tudo. Se ele tiver que refazer, a gente está falando de coisas de milhões. Imagina, ele contrata uma empresa para fazer um projeto, depois dá errado, tem que refazer tudo. É milhões de prejuízo, entendeu? Então, não só a parte de projeto, de execução, a mesma coisa. Se não for uma empresa que não tem capacidade, ela não vai saber executar, não vai saber ler o projeto para executar. Vai executar de forma errada, vai dar o mesmo problema. E a manutenção, pior ainda, porque se você contrata uma empresa que não sabe o que está fazendo, vai fazer alguma coisa errada e a sua máquina está parada e vai piorar mais ainda. Ou vai entrar com a máquina funcionando e vai voltar com a máquina parada. Que é muito comum isso acontecer. Muitos clientes entram em contato com a gente e falam, pô, a pessoa veio aqui, não sabe o que está fazendo. O próprio Instituto Mentor que o Luiz comentou, foi dessa forma que a gente conseguiu. Ele entrou em contato com a gente e falou, a empresa está aqui, não sabe o que está fazendo, já está 2 semanas com a máquina parada e não sabe. A gente foi lá, resolveu em um dia, descobriu o defeito que era. Por quê? Porque a gente tinha conhecimento. Era realmente um defeito muito complexo de identificar, mas como a gente tinha um conhecimento, tinha muita bagagem, que é anos de manutenção, anos de cuidando de máquina. Então, a gente só de olhar, muitas vezes a gente sabe. Só pelo barulho, às vezes a gente sabe qual é o problema. Eu já identifiquei o problema só de ouvir o barulho, pelo telefone, falei, cara, o problema tá em tal lugar. Por quê? Porque você já viu muito aquilo. Entendeu? Então, você sabe exatamente o que está acontecendo com o equipamento. Você domina o equipamento, né? Então, assim, a gente só faz coisas que a gente domina. Se a gente não domina, a gente traz pessoas que saibam o que tá fazendo. Fala, cara, ó, isso, explica pra gente, ensina a gente, aí a gente faz junto. Entendeu? A gente não entra em nada que a gente não domina, não sabe o que tá fazendo. Pra gente realmente não quebrar o equipamento do cliente, não deixar o cliente satisfeito, entregar o que realmente ele tá precisando, né? Então é dessa forma. Não, maravilha. Eu quero ver ganhar desse diferencial aí. Descobrir o problema por causa do barulho, esse É isso aí. leva bastante experiência.